Meu bom dia a todos, queridos irmãos, que a graça de Cristo Jesus e a sua paz estejam conosco nesta manhã de domingo. Hoje nós vamos estudar uma lição importantíssima falando sobre o significado da hora do juiz. Tá? Seja muito bem-vindo, seja você muito abençoado aqui na nossa sala. E nós vamos estudar a palavra de Deus. Deus tem nos dado essa graça, esse privilégio de estudarmos, sobre a sua palavra, e o Espírito Santo de Deus, ele é o nosso professor, é ele que nos ensina, é ele que abre a nossa mente, para nós compreendermos. Vamos orar. Deus amado, querido Pai bondoso, maravilhoso, te agradecemos por esta oportunidade de começar este dia estudando a tua palavra através do nosso guia de estudo. Pedimos a orientação do Espírito Santo para compreendermos a tua verdade. Em nome de Jesus oramos. Amém. O significado da hora do juiz. Por que o juiz? Por que Deus vai julgar esta terra? Em primeiro lugar, nós precisamos compreender, queridos, que, como nós já estudamos em lições anteriores, é que a criação de Deus foi perfeita. Tanto a criação do planeta Terra com toda a criação que ele fez, criação das árvores, criação dos animais, criação da luz, a nossa criação como seres humanos, tá? Foi perfeito. Os anjos também foram criados perfeitos, Só que Lúcifer, um anjo que estavam ali, vamos dizer assim, como se ele fosse o secretário de confiança de Deus, E ele estava ali sempre na presença de Deus, constantemente. Tá? Ele tinha esse privilégio. Lúcifer, na verdade, era um porta-voz de Deus. Ele que qualquer informação, qualquer notícia, qualquer nova que Deus queria passar para o universo, para Lúcifer, era aquele anjo que era enviado por Deus para essa atividade importante. Ok? Muito bem. No coração dele começou a desenvolvê-lo, o desejo de se assemelhar a Deus. Interessante que quando você pega a leitura aí de toda a Bíblia, começando ali em Gênesis, Deus ele nunca se apresenta unitário, ele nunca se apresenta no singular, tá? Ele sempre diz nós. Imagine quando ele foi nos criar, ele diz, façamos o homem à nossa imagem. Entendeu? Na criação estava ali Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Tá? As três pessoas da Trindade, queridos, se formam uma única pessoa porque pensa igual, fala igual, planeja igual, trabalha iguais, então como se fosse uma única pessoa, porém são individuais. Ok? Muito bem. Só que Lúcifer, sempre que ele se apresenta, ele apresenta o eu, apresentando o seu desejo, a sua vontade. Ou seja, ele disse, eu quero ser como Deus, serei como Deus, subirei às mais altas nuvens, construirei o meu trono, serei semelhante a Deus, serei adorado como Deus. Entendeu a diferença? Pois é. Deus se apresenta, queridos, como a nós, a Trindade, nós. Lúcifer não apresenta eu quero ser. Esse é o grande perigo, quando nós colocamos o eu acima de tudo. Tá? Então, aqui ele desejou, ele tinha esse desejo, ele começou a desenvolver no seu coração essa ambição, esse desejo, essa vontade, tá? Maléfica, de ser semelhante a Deus, ser como Deus, não no sentido, queridos, de reconhecê-lo a Deus, e como nós estudamos a nossa lição da semana passada, que Deus
a forma de nós nos apresentarmos diante de Deus com adoração, né, é reconhecer a soberania de Deus, a sua dignidade, né? E desta forma, queridos, nós apresentamos, né, respeito, né, reverência para com o nosso Deus. Só que Lúcifer, em um dado momento, isso desapareceu dele. Ele quis aparecer a ele mesmo. Tá? E ele, além de desenvolver isso no seu coração, ele começou a transmitir, né, para os demais anjos, pelo qual ele, por ser muito influente, claro, né? Então ele influenciou muitos anjos, 1/3 dos anjos, tá? E como se não bastasse, ele também começou a fazer viagens para outros mundos do universo, tá? Tentando, através dos seus enganos, né? Dizendo que Deus era um Deus corrupto, que Deus era um Deus carrasco, que Deus era um Deus tirano, que Deus era um Deus que sem amor, sem afeto, não amava, tá? Um Deus injusto. E ele começou a apresentar planos dizendo que ele era melhor, que ele tinha planos melhores, que ele fazia melhor, enfim, né? Com isso, queridos, Lúcifer, com esse comércio injusto dele, né, comercializando o nome de Deus de forma injusta, passando para os anjos e para os mundos do universo, ele trouxe dúvida. Tá? Qual era a dúvida? Quer dizer, será que é isso mesmo? Será que Deus está certo? Será que Lúcifer não está certo? Né? Porque ele está sempre diante de Deus, sempre ali, né, presente com Deus, e ele está falando isso, ele está anunciando isso. Será que ele não está certo? Então veja a dúvida que ficou espalhada ali no universo, essa nuvem duvidosa. Né? O planeta Terra, no qual nós que vivemos, foi o único que decidiu definitivamente estar ao lado de Lúcifer, do inimigo, de Satanás, a antiga serpente. Tá? Os outros mundos não caíram no pecado, mas essa nuvem escura de dúvida permaneceu. Tá? E então o universo ficou contaminado com essa dúvida. Né? Seria mais ou menos assim, uma pessoa, ele começa a falar mal de uma outra pessoa para você, embora aquela pessoa é até sua amiga, uma pessoa conhecida, você nem imagina que ela seria isso mesmo que essa pessoa está falando. Mas de tanto ela falar, você começa a criar ali uma dúvida. E agora? É verdade ou não é? Não é assim que acontece? Para que essa dúvida seja definitivamente retirada de você, então você precisa criar um relacionamento bem próximo, bem íntimo desta pessoa, tá? E aí, com essa intimidade, esse relacionamento, essa proximidade com esta pessoa, de convivência, de, quem sabe, negócio, vivendo com ela ali, com o passar do tempo você vai perceber que aquilo que aquela pessoa estava falando não era bem verdade. Porque com você ela não age assim. Entendeu? E então, queridos, o universo inteiro ficou contaminado com essa nuvem escura de dúvida lançada por Lúcifer a respeito do caráter de Deus. E quando que isso desapareceu? Exatamente quando Jesus morreu. Quando Jesus, naquela tarde de sexta-feira, ele diz: Pai, está feito, nas tuas mãos entrego o meu espírito, essa dúvida pairou sobre o universo. Bom, isso que Lúcifer falava do caráter de Deus, que Deus não era um Deus de amor, não é verdade. Porque ele ama
tanto que ele entregou a sua vida. Ele morreu para pagar o preço da redenção de alguém que havia pecado, desviado dos ensinamentos de Deus. Tá? Então isso, queridos, sabe, essa escura nuvem de dúvida, ela foi desapareceu através da morte de Jesus. Então Jesus, queridos, a morte de Jesus não foi só para a nossa salvação, mas para salvar o universo inteiro. Tá? Para nós que pecamos, para nos salvar da condenação do pecado. Agora, para o universo, para salvar, tá, dessa dúvida que havia a respeito do caráter de Deus, se realmente Deus era ou não amor. Quem tinha razão. Tá? Então Jesus salvou o universo inteiro através do seu sacrifício, da sua morte. Entendeu? Pois é. Então, queridos, agora sim Deus ele vai julgar o mundo. Porque o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus, nos deu liberdade de fazer uma escolha, porque antes nós não podíamos escolher, nós estávamos condenados à morte e acabou. O ser humano nasceu neste mundo aqui, a única coisa que esperava para ele era a morte eterna, mas agora não. Depois que Jesus morreu, nós recebemos também, de graça de Jesus, esse direito de escolhermos. Agora eu posso escolher se eu quero morrer eternamente ou se eu quero viver eternamente. Tá? E por isso esse evangelho do reino aqui, queridos, esse evangelho eterno que é pregado em todo o mundo, é exatamente para esclarecer a todos a hora do juiz e não ficar nenhuma dúvida. Entendeu? Pois é. Então, por exemplo, quando nós fomos julgados, e a palavra de Deus diz que todos comparecerão diante do tribunal de Deus, né? E todos confessarão, tá? Diante de Deus. Então, o evangelho e o juiz, ambos partes da mensagem do primeiro anjo, estão inseparavelmente entrelaçados. Né? E durante esse juízo, os mundos não caídos verão que Deus fez tudo o que pôde para salvar cada ser humano. Tá? Então, por isso esse evangelho eterno é para esclarecer para o mundo e para os outros mundos não caídos que tudo que Deus precisava fazer para salvar e redimir o ser humano foi feito. Então, não haverá nenhuma dúvida quando alguém se perder, tá? For julgado e for condenado, se perder, não haverá nenhuma dúvida que ele, por livre e espontânea vontade, tomou a decisão de não ser salvo, de não querer ser salvo. E isso não vai ficar dúvida para nenhum dos mundos não caídos. Entendeu? Pois é. Então, queridos, o Evangelho eterno, né, ele esclarecerá, tirando todas as dúvidas por meio de Lúcifer, em acusar a Deus. E quando Jesus fazer o julgamento, será esclarecido todas as oportunidades que foi dado para salvar o ser humano, para salvar o homem. Então, ninguém vai ter condição de se desculpar diante de Deus que ele não teve a oportunidade de ouvir, tá? Porque, por exemplo, isso que nós estamos fazendo aqui agora é uma forma, tá, de deixar muito bem claro diante do juízo de Deus que a pessoa não pode dizer assim, eu não ouvi, eu não tive essa oportunidade, tá? Porque se ela liga a televisão, ela ouve, tá? O pregador chega à sua porta, bate à sua porta, leve a mensagem. E se a pessoa não aceita, né, nem abre a porta, ele já está em condição de ser julgado porque rejeitou. Ok? Porque o evangelho chegou ali. Então, hoje, queridos, o evangelho tem sido anunciado com muita facilidade. Tá?
você, é como diz a palavra de Deus, o Evangelho ele está batendo as portas, né? Está em cada esquina, por onde você anda, você ouve alguém falando de Deus, tá? Principalmente no mundo cristão. Tá? Claro que existem algumas partes do mundo, né, onde são proibido o Evangelho, mas logo, logo o Evangelho vai ter a oportunidade de alcançar todos esses lugares. As portas serão abertas. Tá? Ninguém vai ter como se desculpar. Tá? Vai ficar claro para todos, tá? Que realmente ele ouviu, teve a oportunidade de fazer uma decisão, fazer uma escolha, né? E então todos nós vamos ter que comparecer diante do juiz de Deus. Tá? Então, quando você aceita Cristo Jesus como seu Salvador hoje e você entrega a sua vida a Jesus, você já passou pelo procedimento do juiz. Você já está passando. Tá? Porque os seus pecados diante de Cristo Jesus você confessou, foram perdoados. Jesus te salvou da condenação do pecado. Então, você já aí passou por esse primeiro momento do juiz. Tá? Esse momento nós estamos passando, o mundo está passando pelo juiz chamado juiz investigativo. Tá? O juiz investigativo é um juiz mais aprofundado, porque todos aqueles que já morreram, né, nós não temos certeza do destino desta pessoa. Qual foi o destino que ela tomou antes da sua morte? Se ela foi para a vida eterna ou para a morte eterna. Eu não sei, você não sabe. Nós não sabemos e nem podemos julgar essa pessoa pela conduta de vida dela, se ela está salva ou perdida. Tá? Então Jesus está fazendo agora esse juízo profundo, né? E quando formos para o céu, será revelado por que alguém foi salvo ou por que alguém se perdeu. Embora nós não sabíamos, então vai ser revelado por isso, porque os juízes de Deus são muito bem claros. Tá? São juízes com muita justiça. Tá? Então, todos comparecerão diante de Deus. Tá? Então, é isso, que Deus realmente nos abençoe, que Deus nos ajude a compreendermos cada vez mais e entendermos que o juiz não é para trazer medo, pavor, sabe, tristeza. Não, o juiz é realmente para trazer para nós alegria e saber que nós temos um Deus que é justo, tá? E ele vai julgar com toda a justiça. Quem se perder, se perderão, né, por um juiz que foi feito com justiça. Quem for salvo também vai ser esclarecido, né, ali perante o juiz de Deus, porque ele foi absolvido, tá? Que é somente pela graça de Cristo Jesus. Tá bom? Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que nós possamos aí esta semana aproveitar muito bem do estudo dessa lição e não deixa de compartilhar com outras pessoas que você deseja que ela também tenha o conhecimento, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima lição.